Em termos de tamanho, nada na Terra jamais superou os saurópodes. Um subgrupo de dinossauros herbívoros, os saurópodes perambulavam pelo mundo todo há 200 milhões de anos, chegando a 40 metros de comprimento, quase a extensão da Casa Branca. Bateram todos os recordes de tamanho para animais terrestres. Eram tão grandes que nem o Tiranossauro Rex os atacava. Não temos muitas evidências de grandes saurópodes que foram atacados por grandes predadores, como o Tiranossauro Rex, que tinha uns 12 metros de comprimento e 7 toneladas. São animais temíveis, mas não são páreo para um saurópode adulto. Essas feras eram tão maiores que tudo o que já tinha vivido na Terra, que os cientistas sabiam que a combinação de fatores que as produziram devia ser única. Todas as condições precisavam estar presentes para produzir essas anomalias da natureza. Os saurópodes viviam num planeta diferente, separados de nós no espaço e no tempo. O que tornou o planeta diferente foi a atmosfera. Análises recentes de registros fósseis sugerem que o dióxido de carbono durante o período Triássico, no começo da era dos dinossauros, atingiu os níveis mais altos. Com isso, o crescimento das plantas explodiu. Mais plantas respirando dióxido de carbono significaram mais alimento para os herbívoros. E nunca houve vegetarianos que comessem mais que os saurópodes. Para os maiores saurópodes, a necessidade diária de alimento era da ordem de 1 tonelada de vegetais. Suas cabeças eram máquinas de morder. Eles não podiam mastigar a comida porque seus dentes não se encontravam, assim como os nossos. Eles só engoliam a comida e não paravam de crescer. Os saurópodes precisavam de relativamente pouca energia para comer. Um dos motivos pelos quais os herbívoros podem ficar maiores que os carnívoros. Mas ao longo de milhões de anos de evolução, seu tamanho cada vez maior fez com que precisassem de músculos gigantes para mover ossos cada vez mais pesados, incluindo o aparentemente inviável pescoço. O pescoço podia chegar a 12 ou 15 metros de comprimento. Então, como um animal conseguia sustentar e mover um pescoço tão longo? Hoje, o maior pescoço, de 2,30 metros de comprimento, pertence à girafa. Se os ossos do pescoço do saurópode fossem tão densos quanto os da girafa, as 15 vértebras do supersauro pesariam quase 5.000 quilos. Como o supersauro poderia levantar ossos tão pesados com músculos do pescoço relativamente esguios? A tomografia computadorizada oferecerá a primeira visão do interior de um osso de diplodoco de 145 milhões de anos. As diferentes densidades da rocha dentro do osso são invisíveis a olho nu, mas a tomografia revela que os ossos em vida eram levíssimos. Há cavidades por toda parte. Assim como pneus, os ossos são pneumáticos. Contém de 60% a 70% de ar, semelhante aos das aves de hoje. Os saurópodes provavelmente eram 10% mais leves por causa disso. Esses efeitos influenciam toda a biologia do animal. Ele não precisa de tanto oxigênio. Cresce mais rápido porque não precisa de tanta massa. Apesar de ocos, os ossos do pescoço eram fortes. Os saurópodes conseguiram a combinação perfeita para se tornarem uma anomalia. Ossos ocos, bastante comida e tamanho enorme para afastar predadores. Tinham todas as vantagens. Havia dinossauros por toda parte. Grandes, pequenos, carnívoros, herbívoros, e tudo ia muito bem porque estavam bem adaptados ao ambiente, mas de repente as regras mudaram. Há 65 milhões de anos, com uma energia equivalente a 100 milhões de toneladas de TNT, um asteroide encerrou de modo súbito e chocante o reinado dos dinossauros, matando os maiores dinossauros em questão de horas. O mundo se tornou um imenso forno e sua abundante vegetação foi extinta.